Fala galera, seu amigo indiano, voltei de novo. Então hoje estou com mais um youtuber de Brasil, Nadir. Então quem que não conhece, acho que mais meus inscritos conhecem ela. Então, porque eu já gravei vídeo com ela também. Então eu já coloquei no meu Instagram. Se ainda você não siga ela. Ela faz muito interessantes vídeos. Ela dá dica também. Então eu vou deixar o link do YouTube dela no baixo. Ou no título também, exatamente você chega no canal dela assim que você clica no link esse de título, tá bom? Então, hoje eu tenho muitas perguntas que eu estou guardando no meu coração, que eu vou perguntar uma brasileira. Então, achei ela, então vou perguntar a ela, eu acho que 10 perguntas. Então, essas perguntas sobre relacionamento, Nadir, tá? Como que você tem experiência de histórias, muitas histórias você já ouviu de árabe, Paquistão, indianos. Então, eu quero que você dê a resposta das perguntas. Tá. Primeira pergunta. O que as brasileiras encaram nos indianos que não encaram nos brasileiros? Então, vamos lá. Primeiro, eu quero agradecer imensamente, tá, o espaço que você abriu aqui no seu canal. Muitíssimo obrigada. E vamos lá responder. O que é que as brasileiras enxergam nos indianos que não enxergam os brasileiros? Ao meu ver, eu acho o seguinte: a maioria desse público feminino brasileiro que se relaciona com os estrangeiros é o quê? Isso é a minha análise. São mulheres de seus 30 anos para cima que já tiveram algum tipo de relacionamento abusivo, já tiveram algum trauma com os homens brasileiros, e aí elas procuram no homem estrangeiro tudo aquilo que ela não vê no homem brasileiro. Um detalhe que o homem brasileiro, claro, não são todos, mas uma grande parte dos homens brasileiros é o quê? O homem brasileiro, ele não costuma ser romântico, tá? Infelizmente. O homem brasileiro não é aquele homem que fica lá, ai, meu amor, minha flor, minha vida, minha lua, meu sol, não. A maioria dos homens brasileiros não é assim. Então já vem daí. Segunda coisa, o homem brasileiro, em sua maioria, não foca muito em família. Não é aquele homem que sonha em casar, em ter filhos, em ficar velhinho ao lado da mulher. Então já vem por aí. E a terceira coisa, muitos homens brasileiros não passam aquela segurança de que o amor vai ser eterno, de que a vida vai ser um mar de rosas. E aí chega o indiano, chega o egípcio, chega o estrangeiro em geral, cheio de amor para dar, que liga de manhã, de tarde e de noite, que chama de minha vida, minha flor, só respira se você só... E aí pronto, aí a mulherada se apaixona loucamente, inconsequentemente. Então, eu acho que é isso que elas enxergam no homem estrangeiro, no caso aqui no indiano. Muito legal. Então, eu adorei sua resposta. Então, você acha que dando muitas boas dicas no seu canal. Então, eu percebi pelas primeiras respostas. Tá, então, segunda pergunta. A cultura do Brasil é muito diferente da Índia. Você acha que uma brasileira viveria realmente feliz na Índia, abrindo mão de sua liberdade em nome de um grande amor? Então, no começo, que ela está encantada, que ela está apaixonada, então ela vai achar que ela vai ser feliz. Porque quem está apaixonado não mede distância. Quem está apaixonado geralmente é inconsequente. Ele só vê aquela pessoa. Eu faço tudo por aquela pessoa. Então, a princípio, a mulherada vai achar que vai ser feliz, sim. Só que daí, depois que o encanto passa, depois que aquela fase encantada passa, que ela enxerga as diferenças culturais, as diferenças religiosas, então a felicidade vai ficar meio comprometida, digamos assim. Então, é meio complicado. Eu acho que não sei se ela seria feliz, não. Então você acha, mas se alguém vai ensinar cultura, vai ensinar língua, então vai dar certo? Bom, depende, porque entre a teoria e a prática há uma diferença muito grande. Porque uma coisa, eu aqui no Brasil, estudar a tua língua, saber da tua cultura na prática. Outra coisa é eu estar na Índia, é eu ter que conviver com uma cultura que é totalmente diferente da minha.
Então, eu não sei, de repente, em diferentes situações, eu não saberia lidar com propriedade. Não, Então, mas vai ajudar se eles vão aprender um pouco, por exemplo, que como que trata um homem indiano, como que mora com sogra. Então, que tipo de vestido eles têm que usar na Índia. Então, se eles vão aprender um pouco coisa, então depois se eles vão namorar ou aí casar com indianos, então quando realmente eles chegam na Índia, começam a morar com família, como que trata sogra, então o que ela quiser, eles sabiam isso. Então, eles falam um pouco mais ou menos hindi também. Então, isso vai ajudar elas. Então, o enlaçamento pode ser, vai dar certinho também. assim, vai ajudar essa mulher a como ela deve se comportar na Índia. Agora, eu não sei se ela vai seguir as regras porque ela quer seguir, ou assim, eu vou seguir as regras porque se eu não seguir, vai dar problema lá na frente. Entendeu? Porque uma coisa é eu seguir uma regra porque eu quero seguir a regra. Outra coisa é eu seguir a regra porque eu tenho que seguir a regra. Então, quando a minha liberdade é tirada, a minha felicidade não existe. Então, tá bom. Então, quem que siga regras, então pode aprender cultura pelo mim. Pode aprender língua pelo mim, que vai ajudar ser mais, como que ela falou, aqui tem muitas regras. Então, se você segue regras, então isso vai ajudar você muito. Tá. Então, terceiro pergunta é, Nadir, na sua opinião, o relacionamento entre brasileiros ou indianos podem realmente dar certo? Então, na maioria dos casos, eu acredito que não. Por quê? Se a mulher vai para a Índia, ou se o indiano vem para o Brasil, um vai ter que abrir mão da sua cultura. Então já começa daí, né? Para a brasileira que vai para a Índia, vai ser difícil abrir mão da cultura brasileira para se adequar à cultura indiana. O indiano que vem ao Brasil, a mesma coisa. Ele vai ter que abrir mão de muitas coisas para se adequar à cultura aqui. E outra coisa, um vai sempre tentar moldar o outro à sua cultura. A brasileira vai querer que o indiano siga os costumes dela. E o indiano vai querer que a brasileira siga os costumes dele. Só que aí tem um problema. Para a mulher, vai ser uma desvantagem muito grande, principalmente se ela for morar aí na Índia. Porque aqui no Brasil, a mulher tem um tipo de liberdade. Na Índia, a liberdade dela vai ser outro tipo. Então, na maioria dos casos, a mulher tem sempre que se adequar à cultura daquele homem com quem ela escolheu casar. Então, pode dar certo? Pode. Agora tem que abrir mão de muita coisa. E detalhe, se essa mulher brasileira for o tipo da mulher independente, ela desista, porque ela não vai conseguir de jeito nenhum. No primeiro, não pode isso, não pode aquilo, ela corre. E aí vai ser problema para essa mulher que não vai saber lidar com as regras e para o indiano também. Eu acho que para o indiano é pior ainda. Mas se indiano vai morar no Brasil, espero que vai dar certo, porque indiano adotar cultura rapidinho. Então, ali não tem muitas regras que uma brasileira mora na Índia, elas têm que ver muitas regras. Mas quando o indiano mora no Brasil, acho que para ele nada regras. Então, a vida dele é muito fácil com morar com brasileira no Brasil. Eu não sei, porque aqui no Brasil vai ter muita coisa que para nós brasileiros vai ser normal, mas para o indiano não, principalmente em questões religiosas. Por exemplo, eu sei que na Índia a vaca é um animal sagrado. Aqui no Brasil, a vaca não é considerada um animal sagrado. Então, eu imagino assim, um indiano que chega no país, que o que para ele é Deus, para o país aqui é o alimento, isso é um choque cultural muito grande. Sem contar que ele vindo para cá, ele vai ter que saber o português, conseguir um emprego. Então, assim, para um indiano que vem para cá também é difícil. São dificuldades diferentes. Mas tem vegetariano, tem no Brasil? Vegetariano? Tem, mas é um grupo pequeno. A maioria dos brasileiros não é vegetariana. Porque eu sei que deve ser uns indianos, né? Eu sei que a vaca aí é sagrada. Então, é uma situação assim, bem delicada de lidar. Porque aqui não é um animal sagrado. Tá, entendi. Então, quem que não sabia, na Índia, a vaca é sagrada. Então, quem que está novo no canal, então não sabia isso, a vaca é sagrada. Então, quando você fala com o indiano que eu gosto
carne de vaca, então pode ser ele vai ficar bravo com você. Entendeu? Então, Nadir sabia muito bem cultura também de Índia, que o que se agrada, o que não. Que bom. Então, pergunta número 6. Você acha que as brasileiras devem ir à Índia encontrar um namorado virtual? Quais cuidados eles precisam ter? Então, vamos lá. Para essa brasileira ir à Índia encontrar um namorado virtual, tem um perigo enorme aí. Por quê? Esse camarada pode ser uma pessoa boa que esteja com as melhores intenções com ela, sim. Mas, por outro lado, esse indiano pode ser uma pessoa do mal, que esteja com más intenções nela. Então, como é que ela vai saber isso? Então, eu acho assim, é válido ir? Pode ser. Tem um risco? Sim. Agora, pelo menos, essa mulher deveria tomar alguns cuidados. Primeiro, falar uma língua que seja entendida na Índia. Seja o inglês, seja o hindi, mas ela tem que ter um idioma com o qual ela possa se comunicar no lugar. Outra coisa, não ganhar um mundo que se uma louca desesperada, sem ter dinheiro para alguma eventualidade, ir para aí, ficar dependente da pessoa. Eu acho o seguinte, ela tem, se ela quiser ir, vá, mas vá com uma agência, vá com dinheiro sobrando, porque sabe lá o que acontece, ela pode se virar sozinha. Procura algum contato, sei lá, de alguém conhecido por ali, mas não vai assim nas cegas, não, porque pode ser uma pessoa boa, mas pode não ser também. Então é um risco muito grande. Precisa ter cuidado. Verdade. Então, aqui você vendeu o meu curso também, que é aprender hindi. Faça um curso de Smith, minha gente. Faça lá, para aprender a falar hindi. Vamos chegar lá perdida. Então, segundo coisa que você falou, então, como que eu faço trabalho de guia também, quem confia em mim, então, quem é meus seguidores que querem viajar na Índia, então, pode me dizer, mandar 45 dias antes, você tem que me informar que, Sumit, eu estou viajando, então eu quero você como guia, então vou dizer você que se eu tenho tempo nesse horário, então eu pode ser sua guia aqui, então vou explicar todas essas coisas. Muito obrigado, Nadir. Tá, minha gente, não vão ainda sozinhos, contatem o Sumit, tá? Eles vão guiar vocês lá. Tá bom. Então, assim, muitas brasileiras já fizeram contato. Então, mas é problema que eu moro no sul da Índia, então, maior das brasileiras viajando no norte. Então, eu tenho menos vagas. Então, quem quer viajar aqui no sul, eu posso dar esse trabalho de guia. Mas para visitar no norte, no Nova Delhi, eu escolho específico pessoa. Não posso ir no 15 dias, porque eu trabalho aqui com uma empresa também. Então, não posso ir. Então, nesse ano, eu já escolhi 2 pessoas que eu vou lá no Nova Delhi. Então, vou dar esse tipo de trabalho de guia. Então, eu vou mostrar outros lugares. Olha, no agência, que eu vou dizer uma coisa, Nadir, aqui. Agência que vai mostrar você somente alguns lugares específicos, que está mais barato. Então, se alguém vai, eu concordo que você falou, vai pela agência, é segurança, sim. Mas ele leva você no Agra, Nova Delhi, então mostra Taj Mahal, Jaipur, só isso. Eles não vão mostrar você a maior parte do norte, como Himachal. Então lá tem muitos lindos lugares, Shimla, Rajasthan. Então, esses lugares que a agência não... Porque o que a agência faz, ele vai ver qual lugar é turismo pertinho. Por exemplo, um dia ele vai mostrar Nova Delhi, então outro dia ele leva para o Agra. O Agra pertinho é Jaipur. Então, pelo Agra, ele chega no Jaipur, então volta para Nova Delhi, então vai mandar o garotas para o Brasil. Vai lá, você já visitou a Índia, mas não, ainda tem bastante lugares, precisa viajar. Se você vai ver, Bolsonaro já visitou um templo, é Akshardham Templo. Então, eu já gravei um vídeo também, que você tem que visitar esse lugar, mas a maior das brasileiras não visitam esse lugar. Entendeu? Então, a agência fica pertinho, porque ele não queria gastar muito dinheiro. Então, ele queria mostrar pouco lugares, então, manda garotos Brasil, então, só fala que, você já viu o Taj Mahal, isso é bastante para você, vai lá.
Então, cuidado quando você está escolhendo urgência também. Mas o problema é que a mulherada aqui, do foco do canal, o quê? É a mulherada que vai ainda para conhecer o indiano, porque ela está pensando em casar, né? Elas não estão muito interessadas em cultura, em turismo. Não, eu estou dizendo o que foco delas é o normalmente... indiano. Eu estou dizendo normalmente, se quem que queria ver, não queria encontrar com o namorado, mas queria ver o Índia. Índia, então melhor que veja essas coisas também. Tá bom, Ok. então... um momento. Muitas mulheres namoram indianos pela internet. E se comunicam pelo Google Tradutor, fale sobre a importação de saber inglês ou hindi em um relacionamento com o indiano. Porque eu vi que muitas brasileiras sempre, quando eu pergunto a elas, eu falo que qual língua você fala? Ele fala que eu falo pelo Google Tradutor, então usa língua inglês. Então eu pergunto a eles que você está namorando? Ele fala que sim, eu estou namorando. Então eu pergunto, depois de casar, como que você fala com o seu... um momento eu vou traduzir isso. Um momento eu vou traduzir isso. Então, como você acha que o Google Tradutor vai ajudar? O que você acha sobre essa pergunta? Eu acho o seguinte, que a comunicação, ela é a base de tudo. Se tu não tem comunicação, tu não vai se desenvolver em várias áreas da vida. Em termos de relacionamento, um namoro, um casamento e tal, ele não é só beijo e abraço. Não é só isso, não. Porque tá, para beijar e abraçar, tu não precisa saber o idioma do outro. Mas quando passa essa fase encantada, brilhante, purpurinada, enfeitada, e que tu tem que conviver com a pessoa, como é que tu vai saber o que a pessoa não gosta, o que a pessoa gosta, o que tu pode fazer, o que tu não pode fazer, se tu depende de um dispositivo para falar. Tá, beleza, tem o Google Tradutor, certo? Só que o Google Tradutor, ele traduz literalmente. Tem coisas em um idioma que tu não consegue com o Google Tradutor. Tem coisas que tu tem que saber a língua, tu tem que saber a história da língua. Aí tá, beleza. Vai que a internet acaba, vai que a bateria descarrega, vai que o celular quebra. E aí, como é que fica a vida? Como é que vai... Não, tu já imaginou como é que um casal vai brigar com o Google Tradutor? Isso eu expliquei muito bem. Como? Até para brigar, sabe? Isso não eu expliquei muitas vezes para brasileiras, que um dia se você está dormindo, então você está brigando. Então como que você briga? Que um momento eu vou dizer palavrão para você, eu vou traduzir. É engraçado, eu acho. Tá, não dá. Só que, infelizmente, arruma tempo para tudo. A mulherada arruma tempo para estar em site procurando um homem, mas não arruma tempo para estudar, para aprender cultura, aprender idioma, não arruma. E eu fico virada no dia que acontece. Fico brava. Concordo. Então, quem é inscrito está gostando desse vídeo, deixa like. Então, ainda perguntas não acabou, mas muito interessante essa entrevista com você. Então, outra pergunta. Qual é a importância de conhecer a cultura da Índia ao se relacionar com indianos? Então, vamos lá. E não é só a brasileira conhecer a cultura da Índia, né? É também um indiano conhecer a cultura brasileira. Porque se a brasileira conhece a cultura do indiano, ela vai entender certos comportamentos dele, ela vai entender, porque, por exemplo, uma coisa que eu acho que marca muito a gente aqui do Brasil é entender como que um animal pode ser considerado um deus. Na cabeça de um brasileiro não entra. Mas, assim, se eu estudo a cultura, eu posso até não entender, mas eu respeito. Vou respeitar. Para o indiano também não vai entender, porque a gente não entende que o animal é sagrado, mas se ele estuda a cultura brasileira, ele também vai entender. Então, é muito importante que um estude a cultura do outro para saber lidar com as diferenças. E nem a brasileira querer impor a cultura brasileira ao indiano, e nem o indiano querer impor a cultura indiana ao brasileiro. Então, por isso que é muito importante um saber a cultura do outro e respeitar acima de tudo, né? É verdade. Então, indianos, amigas, quem que está namorando, amigo, então você tem que ensinar a cultura do Brasil também, eles. Você tem que explicar coisas
quando você explica coisas, então seu relacionamento vai melhorar. Então atende isso. Então ensinar coisa do Brasil para eles também. Tá. Exatamente. Então, Nadir, o quê? Compartilhar as culturas. Isso. Então, pergunta número 9. Você conhece algum caso entre indianos e brasileiras que deu certo? Então, do mundo indiano eu não tenho tantos contatos, mas tem uma que ela até tem um canal aqui no YouTube também. O canal dela é Banjara Soul. Não sei se tu conhece. Ela é uma brasileira que é indiana e, assim, pelo que ela mostra lá no canal dela, é um relacionamento que deu certo. No mais, eu não conheço, não. Conheço mais do lado do Egito, mas da Índia não tenho muito conhecimento, não. Ah, tá. Sim, eu já vi vídeo delas também. Então, conheço ela. Tá bom, então legal. Mas eu conheço muitas brasileiras que, como que eu estou trabalhando com pessoa que fala português. Então, eu vi muitos indianos que casam com brasileiras. Então, dá certinho também. Então, eu acho que pode ser dar certinho, mas você deve saber como que língua, cultura. Então, essas coisas, quando você saber, aprender, então depois eu acho que vai dar certinho. Tá, então, última pergunta de seu presidente Bolsonaro. Então, ele visitou na Índia, você sabia? Então, ele encontrou o Modi também. Então, no encontro entre Bolsonaro e Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, foi fechado um acordo entre os dois países para exportação de vacas da Índia para o Brasil. Tá? Sabendo que a vaca é sagrada pela maior dos indianos, você, como brasileira, comeria. Então, você sabia isso, que vaca é sagrada, você já falou sim, no início. Então, agora você vai dizer para outros inscritos também que como que é, o que você acha quando uma vaca vai chegar no Brasil. Não, primeiro eu tenho uma dúvida aqui. A vaca ela é sagrada na Índia. Então, como é que ela é exportada se ela é sagrada da Índia? Então, já é uma coisa que me deixa assim. Como assim? Olha, ele mostrou assim que vaca que vai lá, mas ele não falou que para comer. Ele falou que exportação de animais. Entendeu? Então, você vai usar como o leite, vai usar como não sei como que explicar. Então, você pega o leite de vaca da Índia, então vai funcionar assim. Então, mas eu sei, como que eu sei que no Brasil, muitas pessoas comem vaca. Entendeu? Sim, a maioria dos brasileiros. A maioria das come vaca. Mas na Índia, muitas pessoas não sabiam isso. Então, eles não têm ideia o que vai acontecer com as vacas. Entendeu? Então, o que você acha? O que você acha? Mas no caso, pode falar. Quando a Índia exporta a vaca para o Brasil, o governo daí acha que a vaca aqui vai ser só para o consumo do leite? Não sei. Isso que, olha, o governo não pode falar abertamente o que vai acontecer com a vaca. Certo? Eles vão dizer que nós estamos fazendo um negócio que vai mandar daqui para o Brasil, então só um negócio de exportar o vaca. Então, assim que 15 negócios que eles falam sobre 15 negócios, então, mas o que você pensa sobre esse caso que quando vaca chega, então é vaca de Brasil, quando chega no Brasil, você vai ver assim... Bom, aqui no Brasil, a vaca é considerada um animal como qualquer outro. E, inclusive, ela funciona como alimento para os brasileiros, né? Então, o brasileiro, ele não vai ter esse conceito da vaca como um animal sagrado. Então, um brasileiro, ele vai comer a vaca. Né? Por mais que eu entenda que na Índia a vaca é um animal sagrado, e eu respeito isso, mas aqui no Brasil não é sagrado. Tá, entendi. No meu caso, eu não comeria vaca em que situação? Suponhamos que você vem aqui para minha casa. É óbvio que eu não iria cozinhar a carne de vaca, é óbvio. Porque em respeito à tua
Eu iria deixar de comer em respeito à sua religião. Tudo bem. Eu Muito vou obrigado. ir para minha casa. Sumir, vamos no restaurante, vamos lá no restaurante, comer comida brasileira, tá? Eu iria ter o cuidado de dizer, ó, não traz vaca não, porque ele é indiano, ele é hindu, e na religião dele não come vaca, não fica quieto aí, respeita a religião dele. Então, nesse contexto aí, eu respeitaria. Mas, no geral, brasileiro come vaca, porque eu sei que para tu, como hindu, é chato escutar isso. Entendo, é muito chato. Mas você tá com raiva. Entendi. Mas assim, é aquela é a diferença cultural, né? Infelizmente, o que é na Índia, aqui no Brasil, ele é um animal que funciona como alimento. Aí, por outro lado, aí tu pode dizer, tá, mas a vaca, ela é exportada, né? Ela vem para cá para o Brasil, então vocês vão a um restaurante, procura saber a procedência da vaca, tipo assim, essa carne aqui, essa vaca aqui, ela vem da Índia, porque se for da Índia eu não vou comer, porque lá na Índia a vaca é sagrada. Infelizmente, o brasileiro, ele não tem essa cultura de saber a procedência da alimentação. Para ser bem sincera, brasileiro é um povo que não liga muito para a religião. Brasileiro mal respeita a sua própria religião, infelizmente. Então, o brasileiro não é assim. Claro, tem brasileiro que respeita, sim. Tem brasileiro religioso, sim. Mas, no geralzão, o povo brasileiro não é aquele povo religioso que vai estar super ligado em questões religiosas e tal. Não, ele não vai. Então, infelizmente, essas vacas daí da Índia que chegam aqui no Brasil podem sim virar alimento. Tá? Eu sei que isso é muito chato, mas é a brasileira complicada de vocês aí da Índia. Claro. Tá, entendi. Mas assim, que como que eu falei, que quem que não sabia que vaca é sagrada, então respeita como que respeita essa cultura também, não oferecer se alguém indiano vem, então ele indo, então você não tem que dizer, come essa carne de vaca é muito gostoso. Não faz isso, porque ele não vai gostar, ele vai dizer, você não respeita a nossa cultura. Então pode ser que ele vai terminar amizade com você também, tá? Então cuidado isso, então sempre eu ensinar cada coisa de cultura de Índia você também. Então já fiz vários vídeos, então uma coisa eu vou compartilhar com você, uma história que eu recebi que o pessoal começou a brigar por causa de Deus também. Você sabia o Deus Ganesha que tem a cabeça de elefante, tá? Sim, sim. Então esses dois estavam namorando, mas ele brigou por causa de esse Deus, que o garoto mandou foto de Deus para essa garota, então ela começou a rir, então, mas ela não sabia que ele é Deus. Então o garoto ficou bravo, então ele não está falando com ela também, então isso aconteceu. Então por isso que quando você saber cultura, cada coisa de pouco coisa também importante no relacionamento. Você não sabia que pode ser que o indiano vai terminar com você por causa de uma vaca que você não respeita, ela é sagrada, então ele não quer. Ele tem medo que você, depois do casamento, você vai preparar essa vaca na casa de Índia. Então, porque você está acostumado que eu gosto muito de vaca, então quero comer todos os dias. Então, quando depois de casar, então, se você faz isso, infelizmente também, então você não sabia o que vai acontecer. Não só na casa, se alguém pessoa saber isso fora de casa, então pessoa ou grupos, então todo mundo vai brigar, que como que preparou comida, vaca numa casa. Então, aqui tem mais grupos também, nesse caso. Então, temos que respeitar cada um cultura. Então, antes de falar qualquer coisa, então, temos que dar valor para a cultura. Tá bom, então, Márcia, foi muito bom. Eu já perguntei 10 perguntas, então, adorei a sua resposta, Nadir. Então, muito obrigado. Então, pode ser no futuro também nós vamos gravar mais vídeos, vamos analisar coisas também. Tá? Então, porque eu acho que isso é muito bom, que fazer vídeo um indiano, um brasileiro compartilhando coisa, então ensinando para a pessoa. Porque, olha, quando às vezes eu falo
pessoa não acredita também. Mas você também, como que sabia a cultura de Índia, Árabe, Paquistão, um pouco, quando você explica também, então a pessoa vai entender. Então, por isso eu queria dizer para meus seguidores que, por favor, vai entrar no canal dela. Então, eu já criei um link no título, entra, então fecha seus olhos e inscrever no canal dela. Então, você vai receber muitas boas dicas, porque ela faz muitos bons vídeos. Olha, algumas vezes história que, como pode ser, ela conta a história da Árabe, mas o Turquia, o Paquistão, mas algumas histórias está combinando, pode ser, na sua história. Então, algumas coisas. Então, você pode usar a dica dela também. Tá bom, então, muito obrigado, pessoal. Se você queria mandar sua história para mim, então, abaixo está o link do meu Instagram. Então, vai lá, manda essa história sua. Então, eu vou fazer mais vídeo para você, muito legal vídeo. Então, de novamente, muito obrigado, Nadir. Então, sempre bem-vindo no meu canal. Eu que agradeço pelo convite, agradeço muitíssimo pelo espaço que você abriu aqui, e as portas lá no meu canal, lá do YouTube, também estão abertas, tá? Fique à vontade. Tá bom, tchau, tchau. Tchau, tchau.